Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações sobre a suinocultura em Minas Gerais. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre como que está o atual desenho de mercado lá no estado é o João Carlos Bretas Leite, presidente da Aseng. Seja muito bem-vindo, João Carlos. Bom dia a todos, um prazer falar com vocês. João Carlos, a gente tem visto, principalmente no mercado independente de suínos nas últimas semanas, e isso de forma generalizada, né, em várias praças produtoras, uma queda nos preços. Minas Gerais, né, por exemplo, na semana passada o preço chegou a R$ 7,00 o quilo vivo. Como é que está esse desenho do atual cenário de mercado para a suinocultura mineira? Olha, nós vemos duas bolsas com quedas, né? E nós estamos aproximando do nosso preço de custo, né? Essa é uma logística, né, de oferta, de excesso de oferta, né? Do Rio Grande do Sul, ofertando em São Paulo. São Paulo é o maior centro consumidor do país. Quando ele não está consumindo normal, por causa do lockdown que está havendo em São Paulo, esses mercadores vêm para Minas e afeta demais o mercado regional nosso aqui, acontecendo o que aconteceu nessas últimas 2 semanas. E então a gente tem essa questão do lockdown em São Paulo, mas aí em Minas Gerais a gente também teve um fechamento, né, uma restrição. Isso, começou no domingo. Esse lockdown também é uma perspectiva ruim para o consumo, né? Então, e generalizou, foram vários fatores que aconteceram acarretando isso aí. Esse final de mês, aí, início de março, aí já estava acontecendo isso, já estava sendo ruim, né? Essa aí culminou com quinta-feira agora, essa nova queda na bolsa aí, por causa desses fatores todos aí. É isso que eu ia comentar, né? Na última quinta-feira, que foi a Bolsa de Suínos, né? A negociação aí do mercado independente, ainda não tinha chegado no quinto dia útil, né? A entrada da massa salarial. E aí o que se espera, né, para essa próxima semana de negociação? Ou se a gente puder estender, né, até o final do mês de março, o que a gente pode entender de como deve ficar o mercado da suinocultura aí em Minas Gerais? Olha, a gente estava esperando a massa salarial chegar, a votação do auxílio emergencial. A gente percebeu ano passado que quando teve o auxílio emergencial foi muito bom para nós, né? As exportações também estavam muito boas. Então, a gente espera que na próxima bolsa, que é quinta-feira que vem, que o consumo tenha sido muito bom essa semana. Se estiver muito bom, se o mercado estiver funcionando, e a gente parar com esse viés de baixa, normaliza tudo. Normalmente acontece assim, né? O vendedor diminui a pressão de venda porque ele acha que parou de baixar, que não, que semana que vem vai ser de manutenção, talvez até uma alta, aí ele não força a venda. E o frigorífico também, como ele teve um bom consumo, ele estava reduzindo estoque porque a tendência era de baixa, ele falou assim, eu posso repor um pouquinho meu estoque, porque já parou de baixar, aí volta ao mercado normal, né? A gente espera que aconteça alguma coisa por isso aí. Mas a incerteza é grande. João Carlos, você comentou, né, que essa questão da diminuição do consumo em São Paulo, que é um grande centro consumidor, justamente por causa dessa restrição de circulação, esses animais, né, esses produtos suínos que vêm do sul do país com preço mais competitivo, acabam também sendo, né, vamos colocar assim, né, descarregados em Minas Gerais. Isso. Mas, em contrapartida, a gente tem também o suinocultor mineiro aí tentando lutar contra a alta dos custos de produção e vendendo animais mais leves. Isso está acontecendo para ajudar a puxar o preço para baixo? Não. Nós temos uma base de dados em que a gente tem informação zootécnica de todo suinocultor, né? Nós temos 90 mil, a suinocultura de Minas, tecnificada de Minas, são 270 mil matrizes. Nós temos 90 mil matrizes na base de dados. Na nossa base de dados não aponta para isso, para que nós estamos vendendo animais mais leves. Até muito pelo contrário, teve um aumento de meio quilo nos últimos dias, de aumento de peso. Então, na verdade, a gente não consegue aumentar a venda quando o mercado está baixando, justamente porque o comprador não quer comprar. A gente consegue vender no máximo a produção normal da semana. Isoladamente, um ou outro agricultor, precisando de dinheiro, pode até conseguir vender, mas a média a gente não consegue. Então, assim, não tem uma diminuição de peso, uma venda excessiva. A gente não consegue, não adianta. E aí, por parte dos frigoríficos, João Carlos, os frigoríficos, eles alegam o quê? Há uma dificuldade em repassar
um possível aumento de preço e embutir esse preço na carcaça, ou simplesmente não está sendo fácil vender essas carcaças no varejo e no atacado? Olha, é muito difícil para ele, sabe? Frigorífico que trabalha com muita carcaça é muito difícil, sabe? É um mercado muito competitivo, porque ele tem que comprar um animal vivo, abater, ele tem um custo de abate, às vezes ele vai competir com a grande rede que está desovando uma partida. É muito difícil para ele. Sobrevive melhor aquele que industrializa mais, né? Aquele que trabalha com megas redes, com grandes redes, que tem um mix de produto mais industrializado. Quem tem um mix de produto menos industrializado sofre muito nesses momentos aí. E eles estão relatando muita dificuldade, eles estão mesmo com muita dificuldade. Se eles não tivessem dificuldade, eles estariam comprando normalmente da gente, né? Então, eles também estão passando por um momento muito difícil. E em relação aos custos de produção, João Carlos, a gente relata, principalmente, né, nós que estamos aqui em Campinas, a gente tem muito contato com o pessoal da suinocultura paulista, então a gente já sabe que o suinocultor paulista está trabalhando atualmente no prejuízo. Como que está isso aí em Minas? Você comentou que está bem perto dos custos de produção. Se a gente tem um preço do suíno vivo a R$ 7,00 sendo negociado, quanto que está sendo os custos de produção para a gente ter uma ideia da margem atual do suinocultor? A verdade é a seguinte, a gente fala que um preço combinado é de R$ 7,00, mas você tem que colocar esse pouco no frigorífico, então tem uma despesa de 30 centavos mais ou menos, né? Então, você apura líquido na sua propriedade, R$ 6,70. Eu estimo que o custo de produção hoje é R$ 6,50, então pode dizer que nós estamos elas por elas, nós estamos empatando hoje. E a gente tem muita incerteza em relação ao preço de milho e soja, né? Porque milho ano passado era posto em Ponte Nova aqui, né? Na região de Ponte Nova era 42, 45 e hoje é 90. Então o milho dobrou de preço, soja mais que dobrou, né? Todos os outros produtos nossos são atrelados ao dólar, né? Que são vitaminas, né? Premixes. Então a nossa inflação, a inflação nossa do nosso custo de produção, ela é mais de 100%. Então, isso é uma coisa assim que a gente acha que, assim, que eu estou falando de incerteza, a gente não tem incerteza quanto ao preço que ele pode vir a baixar, não. A gente tem certeza assim, será que ele vai subir quanto, né? A bolsa, o preço do milho bateu recorde na B3 essa semana, nos últimos dias aí, foi a 90 e pouco centavos, né? Então, a gente tá com um cenário de incertezas para os nossos custos aí, nos próximos tempos aí. E nesse atual patamar de custos em torno de R$ 6,50, de quanto que teria que ser o preço do suíno vivo para tentar para o suinocultor ter uma certa margem de lucro? Olha, eu faço uma relação, eu faço isso, então, empresas de genética também que usa esse mesmo parâmetro, uma relação preço do suíno e preço da ração. Então, para a gente sobreviver com dignidade hoje, a gente tinha que ter um suíno de 8,50. Para a gente, né, uma relação de R$ 4,00 vezes o preço da ração. Quando está nesse preço aí, a gente consegue reinvestir, pagar as depreciações das construções que a gente faz, né? Eu estou falando custo de R$ 6,50, é um custo operacional, né? Toda a matéria-prima que você compra em função do suíno que você vende, mas a gente tem a opção de custo indireto, né? Você faz um galpão, mas daí a 20 anos o galpão está depreciado, né? Você tem que fazer um outro galpão, você tem que reformar, tem a opção de outra coisa. Você tem que renovar a granja, né? Você tem que, quem tem uma maternidade velha, tem que reconstruir ela, você tem que fazer uma maternidade com pressão negativa, controlar a temperatura, que as antigas não eram assim. Se você não renovar a sua granja, você vai produzir mal e um dia você não vai conseguir ficar no mercado. Por isso que eu falo que a relação tem que ser 4. E com esse cenário que a gente tem, né, agora, já com a entrada da massa salarial, a possibilidade da renovação do auxílio emergencial, né, que ainda está para ser votado, ainda que com um valor menor, né, há a possibilidade, no curto prazo, de que o preço do suíno vivo aí em Minas Gerais volte a ser R$ 8,50? Não sei, sabe? Difícil demais responder. Esse cenário sociopolítico, econômico, ele mudou muito, né? A gente podia dizer que a gente sabia mais ou menos como é que ia ser o desenrolar do ano, né? Terminar a safra de soja, o pessoal vai vender milho, tem um pouco de oferta de milho, você vai e compra no futuro, para entrega futura, ou você compra muito milho e armazena, e isso mudou tudo, né?
nada... Tem uma música de Lulu Santos, né, que fala, nada de novo será do jeito que já foi um dia, né? E eu fico pensando nisso, assim, que tudo... Que a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. E isso deixa muita insegurança para a gente, sabe? E certamente que a massa salarial chegou, que vai ter consumo esse fim de semana, que seja votado aí o auxílio emergencial, né, que a população precisa. E se a gente acabar com esse viés de baixa agora, vai ser muito bom. Mas daqui a 3 semanas, não sei o que pode acontecer, não. Ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, né, João Carlos? Muita coisa, muita dificuldade. E muita incerteza mesmo, sabe? É a única coisa que eu posso deixar aqui. Certo, João Carlos, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, prazer falar com vocês. Forte abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o João Carlos Bretas Leite, que é presidente da ASENG, Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, trazendo para nós detalhes de como que está o desenho de mercado para a suinocultura mineira. Segundo ele, atualmente, com o preço do suíno vivo no mercado independente valendo em torno de R$ 7,00 o quilo vivo, com a relação com os custos de produção, praticamente há um empate, já que os custos de produção estão mais ou menos girando em torno de R$ 6,50 por quilo de suíno vivo. De acordo com o João Carlos, para esse nível para esse patamar de custos de produção, para que o suinocultor tivesse uma margem de lucro razoável, o preço do quilo do suíno vivo teria que estar em torno de R$ 8,50. Portanto, e não há uma certeza, né, uma possibilidade mais concreta de que ainda dentro desse mês de março o preço do suíno vivo chegue a esse patamar. De acordo com o João Carlos Bretas Leite, houve aí 2 semanas de queda na Bolsa de Suínos em Minas Gerais, né, a última quinzena do mês de fevereiro, né, a virada para o mês de março, aí por uma conjunção de fatores. A gente tem, então, a questão sazonal de ser um final de mês, então consumo um pouco mais complicado. Tem também as restrições de circulação, né, o chamado lockdown aqui no estado de São Paulo de forma mais generalizada. O estado de São Paulo é a principal região consumidora, né, de carne suína. Então, os produtos, né, a carne suína que viria aqui para São Paulo, saída das regiões sul do país, então acabam sendo distribuídas para outros estados, inclusive Minas Gerais, com um valor mais competitivo. Portanto, acaba puxando para baixo os preços para o suinocultor mineiro. A expectativa, né, é que agora com a entrada da massa salarial no mês de março e com a possibilidade da votação para a continuidade do auxílio emergencial do governo federal, ainda que com um valor menor, o consumo melhore um pouco e isso acabe de uma interrupção nesse viés de baixa. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.